Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, clique no nosso e-mail, participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, é o 3651-7200. Ligue, se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista em Debate agora está disponível na internet, isso mesmo. Você pode acessar o nosso programa através do www.sindimetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade e, além de, claro, poder acompanhar as matérias que são preparadas com exclusividade para você, trabalhador e trabalhadora. Participe! O tema do programa de hoje, reivindicação dos aposentados para 2014. Em 24 de janeiro, o Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados da Força Sindical, aprovou a pauta de reivindicação dos aposentados para este ano. A ação aconteceu no mesmo dia em que a categoria celebra o Dia Nacional dos Aposentados. E para conhecer as principais bandeiras de luta dos aposentados, o Visão Trabalhista em Debate recebe o presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Carlos Andreu Ortiz. Carlos, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Oi, Eduardo, eu que agradeço por essa oportunidade de estar participando desse programa maravilhoso, Visão Trabalhista em Debate, e poder estar falando um pouco, né, para os nossos aposentados, o que foi o dia 24 de janeiro, Dia Nacional dos Aposentados, e qual é essa nossa pauta de reivindicação. Agora, então eu começo te perguntando, Carlos, o dia 24 de janeiro, o Brasil celebrou o Dia Nacional dos Aposentados. Conte aos nossos telespectadores a comemoração, como foi pelo sindicato. Olha, na realidade, né, eu posso dizer assim, acho que os aposentados do Brasil inteiro não tiveram muito o que comemorar no dia 24 de janeiro. Eu acho que esse governo deixou muito a desejar, principalmente para nós aposentados. Por isso que nós começamos o ano, né, um dia de comemoração, mas foi um dia de luta, um dia de mobilização, onde nós reunimos mais de 2.000 pessoas na Rua do Carmo para aprovar uma pauta de reivindicação que nós vamos estar entregando para todos os candidatos, né, presidenciáveis, candidatos à presidência da República, mas também vão estar entregando para os candidatos a governo do Estado de São Paulo e também debater, conversar com os deputados estaduais, deputados federais e aqueles candidatos nossos, né, aqueles candidatos nossos do movimento sindical que realmente queiram pegar essa pauta nossa e levar como bandeira de luta para estar defendendo esse povo, esses trabalhadores aposentados sofridos do nosso país. Agora, Carlos, no dia 24 de janeiro também o Brasil comemora a criação da Previdência Social. Qual a contribuição que o sistema previdenciário trouxe para os idosos? Olha, na realidade, a gente pode dizer o seguinte, acho que o nosso sistema previdenciário, acho que nós podemos dizer assim, é um dos melhores sistemas previdenciários do mundo, que realmente tem um sistema que abrange, que protege os trabalhadores brasileiros. É que, infelizmente, numa política de muitos anos, os nossos benefícios eles foram sendo achatados, nossos benefícios foram sendo corroídos pela inflação e por programas de governos passados aí do nosso país. Então, com a criação do nosso sindicato no ano de 2000, que o nosso sindicato é um sindicato novo, um sindicato que vai completar 14 anos, nós começamos realmente a trabalhar com as centrais sindicais, com os sindicatos da ativa, para que realmente nós pudéssemos estar discutindo uma política de recuperação do poder de compra desses aposentados, discutir também com o governo coisas que viessem beneficiar essa população de trabalhadores que estava esquecida. Então, criamos uma política, por exemplo, de recuperação do poder de compra do salário mínimo, ou seja, nós estamos aí já indo praticamente para 12 anos que foi criada uma política onde você tem os aposentados que ganham o salário mínimo, a inflação e mais o PIB de 2 anos atrás, então a pessoa que ganha o salário mínimo, além da inflação, hoje podemos dizer que eles devem ter acumulado aí talvez 76%, 80% acima da inflação. Mas nós não podemos esquecer também daquelas pessoas que trabalharam a sua vida toda, que contribuíram com a Previdência acima do salário mínimo, que não têm a mesma política. Então, esse foi um dos primeiros pontos que nós aprovamos na pauta. Quer dizer, nós queremos manter essa política de recuperação do poder de compra das pessoas que ganham o salário mínimo, que inspira agora no final desse mandato da nossa presidenta Dilma. Nós queremos que
retomar essa discussão, para manter essa política, mas também queremos discutir com o governo uma política para recuperar o poder de compra das pessoas que ganham acima do salário mínimo. Porque se nós não fizermos isso, num curto prazo de tempo, nós vamos ter a maioria esmagadora dos nossos aposentados ganhando um salário mínimo. Para você ter uma ideia, hoje nós temos praticamente 80% dos nossos trabalhadores aposentados ganham salário mínimo. Dentre as reivindicações que o sindicato está pleiteando, qual que você vê a principal para esse ano 2014? Uma delas é a questão de tratar essa política de recuperação do poder de compra das pessoas que ganham acima do salário mínimo. Mas tem muitas outras, por exemplo, nós queremos discutir com o governo a isenção do pagamento do imposto de renda, limitado ao teto da Previdência, para os aposentados. Quer dizer, se os trabalhadores da ativa já diz que salário não é renda, imagina benefício. Você trabalhou, você recebe um benefício do governo e em cima desse benefício você ainda tem que pagar imposto de renda. Então nós queremos discutir com o governo que até o teto da Previdência, que hoje está em 4 mil e pouco, os aposentados, por exemplo, não tenham que pagar o imposto de renda. Então são coisas que também tem outras coisas lá que, por exemplo, nós queremos discutir, por exemplo, aumentar a cesta de medicamentos que hoje está nas farmácias populares. Nós temos lá vários remédios que os aposentados podem ir lá. Mas é limitado, né? É limitado, é muito limitado. Hoje você tem para hipertensão, para diabetes, mas nós queremos aumentar essa gama de remédios para outras patologias, para que os aposentados realmente possam estar pegando esse medicamento. Porque hoje o que mais acaba com o valor do benefício nosso é a questão de saúde e a questão de remédio. Saúde por quê? O trabalhador, quando está na ativa, ele está numa empresa organizada, com um sindicato forte, então ele tem um plano de saúde que praticamente ele é quase todo custeado pela empresa, ele paga só uma pequena parte. Quando ele se aposenta, se ele quiser continuar com esse plano de saúde, praticamente ele tem que arcar com a parte dele e com a parte da empresa. Quando ele completa 59 anos, aí, meu Deus do céu, esquece. Porque aí isso sobe, é um absurdo e ele não consegue pagar. É um absurdo mesmo. Eu falo isso até por experiência própria. Eu me aposentei pela Ford Ipiranga. Foram 22 anos de Ford Ipiranga. Era Sul América. Quando eu completei, naquela época, 50 anos já não deu. 59 anos, então esquece. Então, eu tive que apelar para outros planos, deixar aquele plano de lado. Então, saúde e medicamentos são outras coisas fundamentais que nós temos que conversar com o nosso governo. Nós temos que criar hospitais, nós temos que criar uma rede pública de atendimento, lógico, para toda a população carente, mas principalmente para os idosos, para os aposentados. Eu sempre digo isso, nosso país está se tornando um país de idoso rapidamente. Se nós não discutirmos políticas com o governo federal, com o Estado e com as prefeituras, para dar um atendimento a esses idosos que vêm chegando rapidamente, quando esse país se tornar um país idoso, infelizmente nós não vamos ter nenhuma infraestrutura. Questão de moradia, questão de acessibilidade, questão de saúde, questão de remédio, e sem falar em outras coisas que são dever do Estado, que hoje não são cumpridas. O Brasil não está preparado para receber essa demanda, com certeza não. Com certeza o Brasil não está preparado. Então nós queremos discutir isso com o governo federal, queremos discutir isso com os governos de Estado e também queremos discutir com as prefeituras, porque nós somos organizados no Brasil inteiro, a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal. O meu convidado de hoje é Carlos Andreu Ortiz, ele é presidente do SINDINAP, Sindicato Nacional dos Aposentados, tratando um tema muito interessante, reivindicações dos aposentados para 2014. Você pode participar do nosso programa através do nosso e-mail visãoedebate@ig.com.br. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista e Debate. Lembrando você, telespectador, que você é o nosso convidado especial. Clique no nosso e-mail e participe do programa visãoedebate@ig.com.br. Eu estou com um convidado aqui hoje, Carlos Andreu Ortiz. Ele é presidente do SINDINAP, Sindicato dos Aposentados Nacional da Força Sindical.
Carlos, o aumento de idosos e, consequentemente, os aposentados traz ao país o desafio de oferecer qualidade aos trabalhadores após deixar o mercado de trabalho e coloca 2 grandes temas na agenda do movimento sindical. Eu lhe pergunto a queda do poder de compra de quem se aposentou e a necessidade de ampliar o acesso à saúde, que você citou agora no final do primeiro bloco. Como lidar com esses 2 itens, levando em consideração que as aposentadorias desvalorizam a cada ano? Olha, na realidade é verdade, né? São 2 coisas fundamentais. O nosso trabalhador, ele começa a trabalhar muitas vezes cedo, principalmente o filho do pobre, e aí quando chega na tão hora sonhada da aposentadoria, né, quando ele vai ingressar para se aposentar, você tem 2 coisas que acabam matando. Uma, por exemplo, é o fator previdenciário, que muitas vezes achata o salário da pessoa, diminui o salário da pessoa, o homem muitas vezes a 35%, 40%, e a mulher muitas vezes até de 40% a 50%. E aí, a questão de a aposentadoria dele não acompanhar realmente a inflação desse país. Eu digo por quê? Porque a nossa cesta básica, o nosso índice para medir a inflação, por exemplo, ela é baseada numa cesta para um casal, 2 filhos, né? E leva em consideração muitas coisas, que, por exemplo, a questão da educação, que é moradia. Agora, quando você vai medir a inflação, quando você vai ver a questão do aposentado do idoso, é uma outra realidade. Quer dizer, educação, ele já tem os seus filhos criados, às vezes tem um neto, tem alguma coisa na família, mas já não é uma obrigação dele. Onde ele mais gasta é com remédio, saúde, como eu disse, e infelizmente no nosso país a saúde pública deixa muito a desejar, né? E então você tem um achatamento quando ele se aposenta pelo fator previdenciário e também quando ele começa a ver que a inflação não acompanha. Sem falar numa outra coisa que eu citei um pouco atrás, que é, por exemplo, a pessoa quando ele está na ativa, tem um monte de coisas que é custeado pela empresa. Por exemplo, ele trabalha numa empresa de grande porte, médio porte, ele tem lá um transporte coletivo da empresa, ou ele é subsidiado, né, pelo Vale Transporte. Ele tem um plano de saúde que é subsidiado, uma boa parte pela empresa. A questão da alimentação, ele tem um restaurante dentro da empresa, ou então a empresa subsidia uma boa parte da alimentação. Quando ele se aposenta, ele perde tudo isso. Ele perde. Até a questão da roupa. Por exemplo, se ele trabalha numa empresa, ele tem um uniforme. Então, ele vai com uma roupinha, chega lá, pega o uniforme e tal. Ele se aposenta, ele tem que começar automaticamente, diariamente, se vestir. A questão da alimentação. Ele fazia uma alimentação só na casa dele, vai passar a fazer 2, porque ele vai conviver em casa. Então, ele aumenta o gasto dele com a questão da alimentação. Plano de saúde, a mesma coisa. Transporte, a mesma coisa. Se ele não tiver 65 anos de idade, ele vai ter que pagar transporte, coisa que muitas vezes era subsidiada. Então, o custo dele aumenta. E ele vê o seu salário, muitas vezes, principalmente para aquelas pessoas que ganham acima do salário mínimo, que ganham um salário bom, ele vê o seu valor do seu benefício diminuído um pouco, porque cai na composição ou então pelo fator previdenciário. Aí não tem outra coisa. Eu digo sempre assim, o primeiro mês é férias. Primeiro mês, beleza, né? Segundo mês, terceiro mês, aí ele já vê que não dá, aí ele volta a trabalhar. Ele volta, né, para se submeter, para complementar aquele salário. Aí é o que a gente fala para os trabalhadores ativos. Ele se submete a voltar ao trabalho por um salário inferior, né? Aí, no caso, precarizando a questão da mão de obra. E, além de tudo, não tem a contribuição, mas não tem direito depois. E justamente, e aí volta a contribuir para a Previdência sem nenhum direito. Por isso que eu acho que a questão da discussão do movimento sindical, dos trabalhadores ativos, dos aposentados, bater firme em cima do fim do fator previdenciário e bater firme em cima da questão ou da desaposentação, ou então que nós criamos alguma coisa para que as pessoas que voltam a trabalhar, que contribuem com a Previdência, ele tenha pelo menos alguma coisa em troca. Agora, essa fórmula foi criada no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, para reduzir o valor das aposentadorias, né? Aquela questão que você já citou, do cálculo que leva em conta a idade, o tempo de contribuição, a expectativa de vida, enfim, do brasileiro, achatado em até 40%. Como o senhor vê, qual a expectativa que o senhor vê
Quais são as estratégias para acabar com esse fim do fator? Você falou uma coisa certa, foi criada no governo Fernando Henrique. Na realidade, quando o governo criou, né, esses cálculos mirabolantes, a ideia dele, que ele tinha, era de fazer com que, de retardar as aposentadorias, que as pessoas não se aposentassem tão cedo, principalmente aqueles trabalhadores que começaram na minha época, com 13 anos, outros com 14, 15, hoje é no mínimo 16. Então, eles estavam tentando retardar isso. Mas, com a questão da perspectiva de vida está aumentando ano a ano, então isso foi para as cuscuí. Por quê? Hoje, por exemplo, um trabalhador que começou a trabalhar com 16 anos, não vou falar nem 15, nem 13, então ele começou a trabalhar com 16 anos. Então, quer dizer, ele trabalhou 35 anos, com 51 anos de idade, ele já tem direito à sua aposentadoria integral. Aí vem o bendito fator previdenciário que achata a aposentadoria dele. Obrigando ele, no caso, continuar trabalhando. Aí, quando ele começa a fazer as contas, ele vê que não vale a pena. Porque se ele trabalhar mais um ano, ele vai ter 52 anos de idade, 36 anos de contribuição. Mas quando chega no final do ano, que vem a perspectiva de alteração de vida, aí aumenta lá 9, 11 meses, 10 meses, 11 meses. Então não adianta nada. Então, qual é a proposta nossa, do nosso sindicato, da Força Sindical? É você criar, que simplesmente acabar com o fator previdenciário, como tem algumas centrais sindicais, tem gente falando, fim do fator previdenciário. Eu digo o seguinte, eu não quero o fim do fator previdenciário. Eu quero algo melhor do que o fator previdenciário. O que não dá é para deixar os nossos trabalhadores nessa situação. Então, a Força Sindical, na época a CUT e outras centrais, nós tínhamos feito uma proposta de criar um fator que nós estávamos falando assim, que era fator 85 e 95. Fator 85 para a mulher, 95 para o homem. O que é isso? É uma soma da idade com o tempo de contribuição. Então, você soma a idade da pessoa com o tempo de contribuição. Mulher deu 85 anos, então ela tem direito à aposentadoria total. O homem deu 95, ele tem direito à aposentadoria total. Aí as pessoas me perguntam, mas então eu comecei a trabalhar com 16 anos, 35 anos, contribuído 51, mais 35 dá 86. 86 para 95 homem, falta 9. Na realidade não falta 9, falta 4,5. Por quê? Porque ele vai aumentar 4,5 na idade e 4,5 de contribuição. Então você está dizendo que a expectativa de levando em conta que a expectativa de vida está subindo sempre, mas não estamos falando de expectativa de vida, estamos falando só nesse fator. Certo. Mas só que, então vamos dizer, então a pessoa está com 51, ele vai ter que trabalhar mais 4 anos e meio. Então ele com 55 anos e meio, né, e 39 anos e meio de contribuição, ele consegue se aposentar com 100% do valor do seu benefício. Hoje, ele, com 55 anos e meio de idade e 39 anos e meio de contribuição, ele não se aposenta com 100%. Ele vai se aposentar lá com 85%, 80%. Então, o fator 85 ou 95, ele já é bem melhor. Eu volto a dizer, qualquer coisa que nós negociarmos hoje é melhor do que esse fator previdenciário que está aí. Meu convidado de hoje é Carlos Andreu Ortiz, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados da Força Sindical, tratando um tema muito bom, muito interessante para você que é aposentado, que está em casa nos assistindo. É reivindicação dos aposentados para 2014. Você pode participar do programa através do nosso e-mail que está aí na sua telinha, é o visãoemdebate@ig.com.br. Mande suas perguntas para o Carlos, que ele vai responder assim que possível. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais perguntas. Fique conosco, não saia daí. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. Sua participação é fundamental para o nosso programa. Clique no nosso e-mail e participe. visãoemdebate@ig.com.br. Reivindicação dos aposentados para 2014 é o tema do programa de hoje. O meu convidado, aqui, meu querido amigo e companheiro, Carlos Andreu Ortiz, presidente do Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados da Força Sindical. Carlos, de acordo com dados do Ministério da Previdência, o Brasil hoje tem 17 milhões de aposentados e, segundo
levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, de 2012, a melhora das condições de vida e a queda do número de filhos devem fazer com que o país tenha cerca de 30 milhões de idosos em 8 anos. Você citou agora até um pouco agora no primeiro bloco, há poucas horas, esse dado. Como o sindicato pretende se preparar para esse futuro? Porque o Brasil mesmo não está preparado, né? Olha, com certeza não. Nós temos trabalhado muito com nossos sindicatos, tanto a nível nacional, em todos os estados, aqui em São Paulo, com o Sindicato Nacional dos Aposentados do Estado de São Paulo, de realmente começar a fazer um trabalho junto ao governo estadual, os governos estaduais, as prefeituras, para essa questão, né? Um país que realmente está se tornando um país de idoso, né? Um país, você está falando, mas daqui acho que 20 anos, pelas estatísticas que estão falando, nós vamos ter mais pessoas acima de 60 anos do que jovens até 16. Então, isso é muito preocupante. É muito preocupante em todos os sentidos. Preocupante até, por exemplo, na questão da Previdência, porque hoje a Previdência, ela depende muito do quê? Ela é um sistema solidário, né? As pessoas que estão trabalhando hoje na ativa é para sustentar aquelas pessoas que estão aposentadas. Então, realmente, se nós não discutirmos com o governo outro mecanismo de nós estarmos, por exemplo, fazendo fundo para a Previdência, eu acho que futuramente nós vamos ter dificuldade de estar, talvez, mantendo a Previdência da forma que ela é. Principalmente com essas políticas desastrosas que o governo está fazendo de desonerar a folha de pagamento das empresas. Ou seja, você, em troca de dizer de maior emprego, você acaba tirando, né, aquela contribuição da empresa. E aí o Estado, né, o governo, o Tesouro, diz que está, de uma certa forma, colocando ou repassando esse dinheiro. Mas isso não pode continuar para o resto da vida. Então, nós temos que realmente começar a pensar numa forma, numa proposta de você estar substituindo gradativamente a questão da contribuição, muitas vezes, só dos trabalhadores, mas também por uma participação das empresas, dos seus lucros líquidos, para você fortalecer a Previdência, como também está pegando em outros setores da sociedade uma forma de você estar contribuindo. E sem falar também na questão não só da Previdência, mas em tudo. Você pega um país de idoso, você pega outras coisas, outras necessidades que as pessoas têm, as pessoas vão estar, vai ser comum você ver pessoas com 80, 90 anos andando por aí. E aí como é que você faz, por exemplo, nas nossas cidades que não tem calçadas, quando tem calçadas você encontra aquela árvore enorme no meio da calçada. Barreiras, né? Que tem aquelas barreiras, né, que dificulta o acesso das pessoas. Então você vai ter que realmente começar a trabalhar essa questão da acessibilidade das pessoas, você fazer com que as cidades elas sejam preparadas para receber esse público. Então, acho que se nós não começarmos, se o governo não começar agora a pensar nessas questões, pensar, por exemplo, na questão da moradia, você dá um percentual para todos esses prédios, essas construções, mesmo do sistema financeiro, do sistema do CDHU, do sistema da Minha Casa Minha Vida, você começar a fazer condomínios, você começar a fazer casas preparadas para essa população, senão nós realmente daqui a uns anos não vamos ter dificuldade. Não adianta você construir um prédio de 4 ou 5 andares sem elevador, sem nada, e aí, né, a pessoa comprou sua casa, seu sonho, com 35, 40, 45 anos de idade, daí mais 15, 20, 30, ele já é um idoso, como é que ele faz para subir e descer, muitas vezes escadas que não tem nem muitas vezes como descer, até com uma máquina. Então tem que começar a pensar em tudo isso, quer dizer, cidades planejadas, municípios, tudo planejado para essa população. Importantíssimo, dado o recado aí do Carlos, muito importante colocado, e a gente tem que olhar para frente mesmo, porque se não tiver essa estrutura, essa acessibilidade, enfim, essa preocupação, realmente, nós vamos sofrer. E você que tem em casa, que é jovem, vai sofrer, porque seremos idosos daqui a pouco, né? Então a gente tem que pensar no hoje para ter uma vida melhor no futuro. Agora, Ortiz, outro item importante que devemos destacar é a manutenção de emprego para aqueles trabalhadores que estão prestes a se aposentar, né? Existe alguma lei
de que dê estabilidade para esses companheiros até completarem o tempo de contribuição? Olha, na realidade você pega alguns sindicatos que têm, né, nas suas convenções coletivas, alguma coisa que diz que quando a pessoa falta um ano e meio para se aposentar, ele tem uma estabilidade. Mas eu acho que isso é muito pouco. Por exemplo, numa discussão nas centrais sindicais, quando nós estávamos discutindo a questão do Fórum do Trabalho Decente, na época, eu não era secretário de Emprego e Relações do Trabalho, eu estava como Sindicato Nacional dos Aposentados, eu levantei a questão que é o seguinte: nós temos que começar a nos preocupar não só com a questão do primeiro emprego, né? Porque tem muitas políticas voltadas ao primeiro emprego. Acho que é justo, temos que garantir ao jovem a possibilidade de voltar, de entrar no mercado de trabalho. Mas nós temos que começar a criar políticas também pensando no último emprego. Nós temos que dar incentivos também para as empresas, para aquelas pessoas que estão prestes a se aposentar, que as empresas que contratar essas pessoas, elas também tivessem algum incentivo. Porque, por exemplo, nós estamos falando que estamos se tornando um país de idoso, um país de velho, estamos falando que temos que aumentar o tempo de contribuição, temos que aumentar o tempo para a pessoa se aposentar. Agora, eu pergunto, num país que até recentemente uma pessoa com 35, 40 anos de idade era considerada velha para trabalhar, como é que faz se essa pessoa tiver que trabalhar até 65, 70 anos de idade para se aposentar? Quem vai dar emprego para essas pessoas? Então, eu acho que você tem que ter uma política, a partir do momento que você fala que você tem que aumentar o tempo de contribuição, você tem que aumentar o tempo dessa pessoa no emprego, você também tem que começar a melhorar as condições de trabalho para que essa pessoa possa realmente ter condições de trabalhar até os 65, 68, 70 anos de idade. Eu estou falando, lógico, você tem funções por aí que a pessoa aguenta, mas põe uma pessoa numa linha de produção, como eu trabalhei, numa linha de produção com 65 anos, para ver se tem alguém lá. Não tem. As empresas querem a garotada, querem a molecada jovem e não quer o idoso, não quer o velho. Acorda, Brasil, o futuro está logo aí. Eu sou Eduardo Cordeiro e esse foi o programa Visão Trabalhista em Debate de hoje. Tratou o tema reivindicação dos aposentados para 2014. Meu convidado, excelentíssima pessoa bacana e companheiro Carlos André Ortiz, presidente do Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados da Força Sindical. Obrigado pela sua presença, seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Eu que agradeço, Eduardo, por essa oportunidade, agradeço o seu programa Visão Trabalhista em Debate e a TV Osasco. O Jorginho mandou um grande abraço ao senhor e toda a sua diretoria. Opa, um grande abraço para o Jorginho também, meu amigo. Obrigado a você, telespectador, que ficou conosco até agora, pelo seu carinho e também, claro, pela sua audiência. Agora você já sabe, nós temos encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso canal eletrônico, você opina e participa. visãoemdebate@ig.com.br. Esse é o nosso endereço, participe do programa. E ou através do nosso site, no www.sindmetal.org.br. Clique na página do sindicato e descubra as maravilhas que você vai ver, além de matérias, os nossos programas, enfim, tudo que você deseja no mundo do trabalhador. Um grande abraço a todos, tenham uma ótima semana e eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau!